Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de formação interna do Instituto de Apoio à Criança. Queria avisar, antes de começar a introdução, que as questões poderão ser colocadas no Q&A, Questions and Answers, e tentaremos depois, no final, transmiti-las à professora Catarina Tomás para poder responder. Então, hoje o tema é o direito à participação. O direito à participação é consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança, no seu artigo 12º, prevê que esta possa exprimir a sua opinião livre e que a mesma seja respeitada por todos os que a rodeiam. Apesar de, durante algum tempo, a sua voz ter sido esquecida, hoje torna-se cada vez mais premente e a criança de todo o mundo tem vindo a usufruir deste seu importante direito. Foi neste sentido que o Instituto de Apoio à Criança convidou a professora Catarina Tomás, que nos vai presentear com uma comunicação que é Participação das Crianças, o futuro começa agora. A professora Catarina Tomás é socióloga, é doutorada em Estudos da Criança pela Universidade do Minho, possui pós-graduação em Direitos Humanos pela Escola de Direito da Universidade do Minho, é professora adjunta na Escola Superior de Educação de Lisboa, onde foi coordenadora do mestrado em Educação Pré-Escolar entre 2012 e 2018, é investigadora do CIS-Nova, equipa de Direitos, Políticas e Justiça, e autora de várias publicações nacionais e internacionais nas áreas dos direitos da criança. Então, professora Catarina, passo-lhe a palavra. Obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Eu vejo entrar as pessoas e a responsabilidade vai crescendo, passo ao número. Obrigada por se disponibilizarem para a conversa hoje que se segue acerca do direito de participação, mas gostaria antes de mais agradecer ao IAC, na pessoa da professora Fernanda Salvaterra, e todas as pessoas com quem eu trabalho no IAC há muitos anos. É uma das referências em Portugal e quase com 40 anos, não é? Trabalho já no nosso país, portanto, também... E é sempre um gosto trabalhar com o Instituto de Apoio à Criança, é para mim também uma grande referência, e todas as pessoas que ao longo destes anos de trabalho sobre os direitos da criança têm tido o privilégio também de contatar. Portanto, muito obrigada ao IAC, muito obrigada à professora Fernanda Salvaterra pelo convite. Bom, se me permitem, e a todos os presentes, para a conversa, e era mais uma conversa que eu gostaria de ter, neste formato, né, em tempos de pandemia, em que nós não vemos as pessoas, mas espero que depois o debate possamos ter essa oportunidade neste regime de conversar acerca daquilo que são os direitos de participação das crianças. E o subtítulo, O Futuro Começa Agora, tem a ver com esta ideia que ainda está muito enraizada na sociedade portuguesa, eu diria não só na sociedade portuguesa, mas também muito na sociedade portuguesa, esta ideia que as crianças são o futuro, que as crianças vão ser cidadãos. Pronto, e é um pouco também da desconstrução destas imagens e concepções que continuamos a ter das crianças e qual é a relação que isto tem com alguns retrocessos, na minha opinião, que temos vindo a assistir no que diz respeito aos direitos de participação na sociedade portuguesa. E, portanto, começaria precisamente por dizer o porquê de algumas perplexidades que me parecem que estamos a assistir no que diz respeito aos direitos de participação. Mas porquê falar de direitos e porquê continuamos todos a falar de direitos há muito tempo? E muitas pessoas que eu vejo aqui inscritas há muito tempo que têm vindo também a ter esta ação e esta agência e esta militância pelos direitos das crianças. Porque olhar para as crianças enquanto grupo social específico, com especificidades, e olhar para a sua situação social é um indicador fundamental, na minha opinião, para compreender o estado de desenvolvimento humano de um país, de uma região, do ponto de vista até civilizacional. Porque nós continuamos a ter muita dificuldade em olhar e analisar os fenómenos sociais a partir daquilo que são os mundos sociais e culturais das crianças. Falar de participação das crianças continua a ser uma exigência, continua a ser algo que não é sinónimo de consenso, bem longe disso, de falarmos sobre processos consensuais, implica necessariamente também discutirmos questões sobre cidadania infantil. Eu ouvi ali uma gralha, desculpem. E aquilo que o Boaventura de Sousa Santos chama de processos de democratização da democracia. Falar de crianças e falar de infância
enquanto sujeitos políticos, que é uma expressão que nem sempre é simpática para algumas pessoas, mas efetivamente as crianças são sujeitos políticos e, portanto, Aristóteles já dizia que o homem era um animal político e, portanto, se considerarmos que as crianças são seres humanos, elas também são necessariamente sujeitos políticos. Mas para além disso, influencia esta concepção de processos mais democráticos da democracia as imagens sociais que nós continuamos a ter das crianças e da infância. E elas exprimem visões de mundo. Quando nós perguntamos qual é a concepção de infância e de criança que se tem, ela não é neutral. As palavras que se utilizam não são neutrais. E elas têm influência na forma como nós trabalhamos com as crianças, para elas, sobre elas ou com elas. Também não são iguais as tecnologias que utilizamos. E, portanto, elas continuam, estas imagens da concepção e concepções das crianças, consideradas muitas vezes como seres apolíticos, não é? Sujeitos que estão em desenvolvimento, que serão cidadãos, que ainda não conseguem, que não têm capacidade, aquilo que o Ferran Casas, colega da Psicologia Social espanhol, designava como os ainda não. Portanto, quando nós continuarmos a assumir concepções dominantes como estas, continuamos a assistir a processos de invisibilidade e de afonia das crianças e da infância na sociedade portuguesa. E não só, são imagens e concepções dominantes. E é precisamente este o primeiro ponto pelo qual eu gostava de começar. Que estas imagens e concepções de infância e de criança, sobretudo estas que são dominantes, são pontos de partida fundamentais quando falamos na relação com a participação. Porque a participação, o direito à participação é necessariamente um processo relacional e, portanto, implica que o adulto ou a adulta tenha disponibilidade, tenha capacidade de ouvir as crianças e de efetivamente reconhecê-las como sujeitos e como participantes e não como objeto de intervenção. E, portanto, nós continuamos a assistir a processos, a imagens e concepções que colocam as crianças ainda remetendo para aquilo que é a própria etimologia da palavra infância, que significa aquele que não fala. Não é? Este quadro do Daniel Spoerri, que se chama Not by Chance, é um quadro que muitos de nós, que trabalhamos na sociologia da infância, utilizamos para representar aquilo que têm sido marcas muito importantes associadas à infância, que é a ideia da afonia, a ideia de não ter voz. E ela continua a ser importante. Se tiverem curiosidade, e eu fui ver o dicionário da língua portuguesa em versão papel ainda e em versão online, e continuamos também a ter estas imagens plasmadas nos dicionários. Esta ideia de negatividade constituinte, como lhe chama Manuel Sarmento, esta ideia de falarmos das crianças pelaquilo que elas não são. Né? Portanto, diz pessoa ingênua e de pouco juízo, ou pessoa estouvada, pouco séria e de pouco juízo. Portanto, algo se passa quando associamos às crianças e à infância esta ideia de negatividade. E poderão perguntar-se, bom, mas qual é a relação efetiva que isto tem com direitos de participação? Se nós não reconhecermos enquanto adultos, porque a participação das crianças não se faz ausente do papel dos adultos, como veremos, nós precisamos também nos questionar enquanto técnicos, enquanto cidadãos, mas também enquanto técnicos que trabalhamos direto ou indiretamente com as crianças, qual é a nossa imagem e concepção que nós temos delas. Porque ela influencia, a investigação diz-nos que ela influencia as práticas com as crianças, a forma como nós as entendemos. E, portanto, muitas vezes será necessário fazer este exercício primeiro, antes de pensar muitas vezes em processos de participação. Para além disso, estão identificadas, para além destas há outras, trago aquilo também para não vos maçar muito e para que a sessão não seja muito pesada, mas há um conjunto de paradigmas, imagens e concepções que a investigação já categorizou, digamos assim, relativamente à infância, que podem ser considerados também obstáculos à própria efetividade dos direitos de participação. Esta ideia de paternalismo, de propriedade e domesticação das crianças, não é? Que muitas vezes na linguagem são os meus filhos, os meus alunos, eu é que sei o que é melhor para eles, não é? Portanto, os adultos parece que sabem sempre o que é melhor para as crianças. Isto é contraproducente quando nós defendemos a ideia da criança com agência, com ação, com vez e com voz. Uma outra ideia também que os estudos da criança, nomeadamente a sociologia da infância, também têm trazido para a discussão, e sobretudo pelo trabalho que, por exemplo, a professora Natália Fernandes da Universidade do Minho traz, portanto, as tensões permanentes entre a proteção e a participação, mas muitas vezes uma sobreproteção
é contraproducente à ideia de que há processos participativos. Os direitos são interdependentes, como é óbvio, participação e proteção, há tensões entre elas, mas quando há sobreproteção, quando, quando as crianças se assumem como o centro das nossas ações enquanto adultos e não assumem a centralidade da ação, que são perspectivas diferentes, pode ser contraproducente à ideia da autonomia das crianças, à ideia do desenvolvimento de competências e capacidades de participação, porque elas aprendem, se elas não são inatas, e não sendo inatas, portanto também precisamos que os adultos tenham a capacidade de deixar as crianças correr risco. Eu sei que isto é uma ideia complexa, sujeita a muitas críticas, mas a verdade é que a superproteção, parece-nos que a ideia da superproteção é contrária à de participação. Outra ideia também que aparece muito mediatizada é a ideia da periculosidade, a ideia de que as crianças também cometem crimes, que as crianças são perigosas, cada vez estão piores, portanto há todo também uma narrativa mediática em torno, sobretudo, das crianças mais velhas e dos jovens, que também eles fazem mal, portanto esta ideia da dicotomização sempre entre o mundo adulto e o mundo das crianças e a consideração de que as crianças passaram quase das imagens da criança anjo, criança pura, também para esta ideia da periculosidade. E outra ideia é a centralidade, também parece vinda a assumir nas sociedades contemporâneas, sobretudo nas ocidentais, esta ideia do paradigma da biologização, da genetização e da medicalização das crianças. Portanto, ela também traz consequências na forma como nós as entendemos e as consideramos enquanto atores, parceiros, sujeitos ou objeto de intervenção e que o comportamento ele pode ser ou não geneticamente estudado, modificado e, portanto, toda uma centralidade de algumas correntes das neurociências, que não são todas, algumas trazem um diálogo e umas afinidades eletivas muito interessantes para as discussões da participação, mas outras parece que estão a voltar a reduzir o comportamento das crianças a fatores quase genéticos, por assim dizer. Portanto, são paradigmas e concepções que também tornam como um obstáculo à participação das crianças. E, portanto, nós continuamos a ter alguma dificuldade, ainda que Portugal tenha feito conquistas inegáveis no que diz respeito aos direitos das crianças, inegáveis, efetivamente, mas em tempos como os que nós vivemos atualmente, crise pandémica ou o período de intervenção da Troika em Portugal, configuram-se como processos e como dinâmicas que têm influência nas questões da participação. Se a participação, no caso português, os direitos de participação parecem ter tido um arranque e um desenvolvimento muito interessante nos finais da década de 90, mas sobretudo já neste século XXI, com o período de desigualdades sociais acrescidas, de processo de exclusão social, os direitos, a agenda privilegiou uma resposta imediata, e obviamente ela tinha que ser feita, aos direitos de proteção e de provisão. Parece-nos que neste momento há alguns retrocessos no que diz respeito aos direitos de participação, portanto, conquistas que tinham vindo a ser feitas, parece que estamos num processo contrário. Bom, não é hoje o caso deste webinar, mas parece que os direitos de participação deixaram de estar um pouco na agenda política. Pronto, com algum sinal interessante de alguns movimentos e algumas propostas, como veremos, que podem nos dar agora um caminho contrário, mas se os direitos de proteção e previsão têm tido grande importância, por razões óbvias relativamente às questões pandémicas, os direitos de participação nem tanto. E, portanto, continuamos a ter alguns desafios pela frente no que diz respeito ao processo de densificação de processos democráticos em que incluam as crianças. Esta vinheta desta banda desenhada é só apenas um exemplo de como muitas vezes nós consideramos que os mundos sociais e culturais das crianças parece que não fazem parte do mundo real, que não é significativo, porque elas têm que se preocupar, se calhar, com outras dimensões, nomeadamente o seu ofício de aluno e de um determinado perfil de aluno. Mas as crianças são mais do que alunos, não é? Portanto, as crianças são sujeitos políticos e pertencem e estão enquadradas num todo social e são sujeitos de direitos. Quando nós olhamos para as sociedades, assim comecei a minha conversa convosco, um olhar adentro da análise das sociedades contemporâneas, e no caso da sociedade portuguesa, pela lente dos direitos das crianças, mostra-nos várias coisas. Uma primeira é uma mudança paradigmática
que aconteceu com a Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, a primeira vez na história da humanidade que a criança tem capacidade de ser titular de direitos. E, portanto, é considerada também como um sujeito participativo, até porque a Convenção inaugura esta categoria de direitos, os direitos de participação. Portanto, diria que a Convenção dos Direitos da Criança, que é ratificada pelo Estado português em 1990, assinala um antes e depois numa longa história que é pautada e continua também ainda a ser pautada pela negligência, pela ausência, pelo silenciamento das crianças, simbolizando uma espécie de padrão civilizacional, não é? Sobretudo nas sociedades ocidentais e sobretudo vivemos um pressuposto de quase democracia representativa, não é? Portanto, a questão do direito ao voto parece ser o auge daquilo que é a nossa ação política. Mas há outras ações e há outras formas de entender a democracia, que é aquela que eu defendo aqui hoje, que é a democracia participativa, obviamente na sua relação com a representativa. E, portanto, a Convenção dos Direitos das Crianças inaugura também um novo entendimento, um entendimento, eu diria, contra-hegemónico da infância e das crianças, como uma categoria social e geracional, de tipo geracional, competente, né? Portanto, esta ideia de que elas efetivamente têm competência e agência e ação social, reconhecida na sua alteridade e constituída por sujeitos com direitos. Mas ela é recente, não é? Nós fizemos agora, comemoramos o aniversário, são 30 anos, 31 anos da Convenção dos Direitos da Criança, portanto, é algo recente ainda na nossa história social e política. Quando nós falamos em participação, ou quando, a partir dos estudos da criança, que é a área do qual eu falo, nomeadamente a sociologia da infância, quando discutimos as questões da participação infantil, integramos-las sempre numa discussão mais ampla, ou num quadro de discussão mais ampla de cidadania infantil. E, portanto, vários autores e várias investigações ao longo dos últimos, eu diria, em Portugal desde os anos 2000, mas estudos da criança já têm uma tradição e um património histórico desde os anos 80 do século passado. E, portanto, continuamos então a afirmar a infância como uma categoria excluída de um estatuto pleno de cidadania, não é? Que muitas vezes se plasma num discurso muito do senso comum, esta ideia da criança é o futuro, eles serão alguém, vamos incutir um conjunto de conhecimentos para que eles sejam, portanto, todo este discurso que aponta a criança para aquilo que ele é. Não para aquilo que ele é, mas para aquilo que ele vai ser. E, portanto, parece-me importante que também possamos, a partir daquilo que é o património já teórico existente relativamente às questões dos direitos das crianças, que se faça e que se continue a apostar na formação para que se também possa fazer uma revisão deste paradigma dominante da infância, enquanto projeto de futuro e não como projeto do presente, por isso é que o futuro começa agora, enquanto ser a ser, como diz o Alan Prout, tornando-se desta forma um cidadão em espera e não um cidadão com direitos efetivos de participação no presente, no seu mundo de vida presente e não apenas no futuro. Portanto, esta é uma ideia que, apesar de não ser nova, certamente, para a maioria das pessoas, ou a totalidade das pessoas que se encontram neste webinar, a verdade é que ela continua a ser dominante. E continuamos a ter, muitas vezes, estes pressupostos sobre as crianças e, portanto, impede-nos de olhar para elas de uma outra forma e de concretizar, efetivamente, aquilo que está plasmado na Convenção dos Direitos da Criança relativamente aos direitos de participação. E, portanto, continuamos a assistir a processos de exclusão e invisibilidade das crianças na esfera pública e política. Portanto, às vezes temos alguma dificuldade em apontar exemplos concretos, eles existem, mas muitas vezes de base local, e não é por causa disso que eles não são importantes, mas temos muita dificuldade em encontrar exemplos, muitas vezes, de participação das crianças na esfera pública, que seja efetiva, que essa é outra dimensão que temos que ir conversando lá mais para a frente. Portanto, se olharmos para os espaços públicos e os espaços de decisão e os espaços cotidianos das nossas vivências, teremos se calhar, alguma dificuldade em encontrar espaço onde as crianças efetivamente tenham representação e decisão política. E, portanto, ainda temos muito, certamente, para fazer.
Como eu vos disse há pouco, parece-me, no entanto, ou parece-nos a alguns colegas que trabalhamos nesta área da sociologia da infância, que no caso desta situação pandémica, estaremos ou não a assistir a alguns retrocessos nos direitos de participação. Portanto, essa é algo que também podemos, para o debate e face à experiência que as pessoas têm, que estão a assistir, têm, se estamos ou não a assistir a este retrocesso e o que é que podemos fazer para combater conquistas que já tínhamos vindo a fazer. A segunda dimensão da análise que eu gostaria de conversar era sobre a participação como direito. Portanto, também vai aparecendo um conjunto, às vezes, de modas relativamente às questões da participação, que também temos que olhar para elas, se calhar, de uma forma crítica. A participação, efetivamente, é um direito das crianças. Talvez não seja uma pedagogia, talvez não seja uma diretriz, talvez não seja uma metodologia, ela efetivamente é um direito. E é um direito plasmado na Convenção dos Direitos das Crianças, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989, e ela é ratificada por Portugal, portanto é nossa lei interna. E como sabem, a Convenção dos Direitos da Criança, a AMABERG, caracterizou a partir de 3 categorias. Ela é conhecida como a Convenção dos 3 Ps, não é? Porque divide os direitos de previsão, proteção e participação. Nós podemos até ter críticas relativamente a esta categorização, mas ela ajuda-nos de alguma forma a perceber, a caracterizar o estado da situação social da infância quando olhamos para estas categorias. E, portanto, os direitos de previsão visam aquilo que são assegurar os direitos básicos das crianças, para a sua dignidade humana, digamos assim, a proteção pela sua vulnerabilidade a determinadas dimensões da vida social, a discriminação ou o uso por aí adiante, e então os de participação, que é o que nos traz também aqui hoje, esta ideia de que as crianças têm direito a ser consultadas e ouvidas, que para participarem têm de ter acesso a informação que seja inteligível e clara para elas, têm que ter liberdade de expressão e de opinião, a tomar decisões em seu benefício, que, de alguma forma, se deverão traduzir em ações públicas para a infância, considerando o ponto de vista das crianças. E aqui ainda estamos muito longe de conseguirmos isso. Mas há uma dimensão aqui importante, este é um exercício teórico, esta categorização dos direitos nestas 3 categorias é um exercício teórico, mas o Woodward traz-nos algo que é uma ideia que me parece importante, que é o princípio da inseparabilidade de direitos. Falar de participação é falar também de proteção e de provisão, como é óbvio. Portanto, este é apenas um exercício para nos ajudar a termos instrumentos teóricos que nos ajudem a pensar como é que a situação das crianças está. Mas eles são inseparáveis e, portanto, considerar que os direitos de participação são mais importantes que os outros não é esse o pressuposto, obviamente, que está aqui em causa. A Convenção é um dos tratados internacionais, se não aquele que tem alto consenso, portanto 196 países no mundo ratificaram, não é? A Convenção dos Direitos da Criança, os Estados Unidos não o fizeram até à data, não sei se alguma vez o farão, mas o alto consenso, pois, traduz-se numa baixa intensidade das práticas. Portanto, há um alto consenso até do ponto de vista dos discursos sobre a questão da participação e dos direitos. Há, regra geral, há um alto consenso social relativamente a isso, mas depois ela não se traduz efetivamente em práticas sociais efetivas. Portanto, a Convenção dos Direitos da Criança, esta também é uma proposta teórica, entre muitas outras que existem, de vários autores, mas esta parece ser a mais consensual, portanto, o artigo 12, 13, 14, 15, 16 e 17 configuram aquilo que são os direitos de participação. Muitas vezes nós ouvimos falar, e eu vou falar no artigo 12, mas ele não é o único que se configura como os direitos de participação. De qualquer forma, o artigo 12 tem sido aquele, mais o artigo icónico, que traduz esta ideia de que os Estados-partes devem garantir à criança, com capacidade de discernimento, o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões das crianças de acordo com a sua idade e maturidade. Do ponto de vista também de uma análise teórica, simbólica, o artigo 12, ou os artigos da Convenção relativamente aos direitos de participação, mas agora relativamente a esta, reconhecem que as crianças têm direito e capacidade de influenciar ações e decisões que as afetam.
Isto foi algo que mudou o paradigma relativamente à infância a partir de 1989. Portanto, há o reconhecimento jurídico que a criança tem essa capacidade, tem este direito de ser ouvida em matérias que as afetam e que lhes dizem respeito. Introduz também esta obrigação de transformar o estatuto das crianças em relação aos adultos, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Portanto, o direito à participação é também em si mesmo um direito individual de cada criança, mas também diz respeito àquilo que é o grupo, o grupo social na qual ela se insere, que é o grupo social da infância. E o direito, e o artigo 12 e o direito à participação reconhece também e desafia esta ideia de que as crianças são simplesmente objeto de proteção dos adultos. Esta é a nossa tradição, é a ideia de proteção à infância, que tem a ver com a história dos direitos das crianças. Ela não pode ser descontextualizada de um percurso muito turbulento que foi chegar até à Convenção dos Direitos da Criança, mas a ideia de proteção continua a ser, digamos, o pilar mais reconhecido, ainda que a Convenção traga outros pilares. Mas o artigo 12 traz-nos alguns desafios. Eu elenco apenas alguns, para se calhar podermos também depois ter na discussão, se calhar, algum momento para falarmos sobre isso. Um dos desafios é reconhecer efetivamente que a infância não é uma categoria social homogénea e, portanto, falar de crianças e falar de infância não tem que necessariamente considerar a diversidade de infâncias que estão no seu interior. E, portanto, isto implica também que a voz, ou as vozes, que também é um conceito muito em voga, mas depois temos que perceber o que é que isto significa na prática, que há uma multiplicidade de vozes das crianças e que depois também nos cabe a nós, enquanto adultos e adultas, também ter capacidade e imaginação metodológica para perceber estas multiplicidades de vozes. Muitas vezes projetos participativos com muito boas intenções, mas replicam aquilo que são as vozes dominantes, não é? E, portanto, deixam de fora as crianças pequenas, as crianças com deficiência, por exemplo, as minorias e, portanto, a multiplicidade de vozes implica também pensar ao contrário, a multiplicidade de infâncias implica necessariamente perceber que há uma multiplicidade de vozes e, portanto, do ponto de vista metodológico, teremos que encontrar instrumentos e estratégias que também considerem que as crianças e a sua diversidade estão representadas. Falar em direitos das crianças, falar em direitos da participação implica necessariamente ter preocupações ético-políticas de representação. Portanto, e muitas vezes há uma tendência, há projetos que não o fazem, mas há muitos projetos e conhecemos muitos projetos e há muita investigação produzida sobre essas iniciativas em que as crianças que aparecem, as crianças que estão envolvidas são as crianças da maioria. Portanto, mais uma vez é importante percebermos que esta diversidade tem que ser pensada e repensada. E que muitas vezes estes autores, o Lee e o Motsako, trazem esta ideia da infância com voz, mas sem discurso. Isto implica muitas vezes nós encontrarmos estratégias metodológicas para efetivamente as colocarmos em audição, mas depois o discurso muitas vezes não é o discurso das crianças, porque não houve um processo de negociação, de compromisso, não houve um processo de habituação, de desenvolvimento de competências e, portanto, às vezes as crianças dizem-nos muitas vezes, quando estamos com elas e quando estamos em processo de investigação, que não gostam daqueles mecanismos, que se sentem muito que se sentem muito desconfortáveis, que não gostaram, porque há voz, mas não há discurso. Portanto, caberá também a nós, na relação com as crianças, encontrarmos estes dispositivos. E outra ideia que a Pia Christensen, também, que é uma referência para nós, uma antropóloga da infância, antropóloga da infância, que é importante, quando nós falamos em direitos de participação, que nós também consigamos conversar, discutir quais são os pressupostos teóricos dessa participação e quais são as dinâmicas de interpretação da voz. Porque ter voz implica necessariamente uma mediação dos adultos relativamente a essa mesma voz.
E nós sabemos muitas vezes que estes mecanismos se traduzem muitas vezes em processo, às vezes de manipulação, tokenismo, às vezes muito boa vontade, mas que não traduzem efetivamente aquilo que são a voz real das crianças. E implica também considerar a agência das crianças nesses processos, implica que elas estejam envolvidas sempre num processo relacional com os adultos. Nós nunca temos possibilidade, ou não é desejável que os adultos se retraiam desse processo. Nós não estamos aqui a defender, ou pelo menos eu não defendo, que agora o processo de decisão sejam transferidos dos adultos para as crianças, mas é neste compromisso, nesta co-construção com adultos e com crianças, obviamente com poderes distintos, mas têm que ser poderes articulados. Portanto, é uma condição, como a Pia Christensen defende, é uma condição para o exercício da participação, que este processo de co-construção também tenha incluído processos de negociação, de compromisso com as crianças. Participação, muitas vezes, sobretudo quando estou a falar na formação de professores e educadores, bom, mas agora é fazer tudo o que as crianças querem. Não é isso que está em causa. É a ideia de negociar com as crianças e chegar a compromisso. Isso é que são processos democráticos, horizontais, que são processos negociáveis. O artigo 12º traz ainda alguns desafios que se calhar deixaria aqui para reflexão, agora ou posteriormente. As crianças efetivamente querem participar. Alguns autores têm livros mais recentes que trazem esta ideia da tirania da participação, porque em alguns contextos ela pode se ter tornado numa agenda política, mediática, simbólica, e muitas vezes parece que é obrigatório processos de, bom, as crianças querem efetivamente participar, que vozes é que nós estamos dispostos a ouvir quando se trata da participação? Quem é que se escolhe? Quais são os critérios de inclusão e de exclusão das crianças? E estamos dispostos a ouvir todos da mesma maneira quando eles são todos diferentes? Ou há características que implicam que a forma de audição seja necessariamente diferente? Bom, que condições, e este é um pressuposto inerente à participação, que condições é que são criadas para ouvir as crianças? É momentânea, é pontual, é contínua? E em contexto é que ela é feita e de que forma e por que adultos é que ela é feita? Portanto, aqui o papel do adulto assume vital importância na co-construção e no exercício dos poderes. Eles são diferentes, obviamente, mas têm que ser articulados. Portanto, esta ideia de prescrição da participação como a panaceia da resolução dos problemas da democracia tem vindo a ser criticada por vários autores, e daí há o mesmo livro que se chama Tirania da Participação. E, portanto, a prescrição é diferente do exercício, que é diferente daquilo que a Gabriela Trevisan também nos diz, que é do reconhecimento e da necessidade e da importância do reconhecimento que as crianças, na sua alteridade e nas suas diferenças e nas suas especificidades, são sujeitos políticos. Isto é um passo mais difícil de dar do que aparentemente se supõe. Mas, quando as instituições educativas e socioeducativas... escolar, seja a educação formal ou não formal, e as estruturas locais de decisão política se abrem a esta possibilidade da participação individual e coletiva das crianças, nós estamos a fazer aquilo que a Gabriela Trevisan designa como a recusa do princípio da estranheza do político à criança. Portanto, é esta ideia do reconhecimento que as crianças têm capacidades, têm competência, têm vez, têm ação. Portanto, não se trata apenas de um mantra linguístico, trata-se efetivamente de passar de uma lógica de estar constantemente a aludir à sua incapacidade, às suas dificuldades e porque as suas características impedem a participação, mas efetivamente é o contrário. É um exercício que temos que fazer enquanto cidadãs e cidadãos, enquanto técnicos e enquanto pessoas que trabalham com as crianças, de pensar as crianças como sujeitos políticos. Isto é reconhecer que elas efetivamente têm direitos de participação. Bom, eu não vou maçar as pessoas com estas questões, mas dizer que há todo um conjunto de referenciais jurídicos e nacionais e internacionais no que aos direitos de participação diz respeito. E parece-me sempre que é importante nós olharmos para estas recomendações, seja os do Conselho da Europa, seja os das Nações Unidas, um conjunto de comentários, de recomendações, que têm vindo a intensificar esta ideia de que é preciso, efetivamente, nós construirmos espaço e contextos de
participação para as crianças. Elas podem nos ajudar e ajudam-nos certamente a enquadrar muitas vezes iniciativas, projetos, dinâmicas participativas. Não me parece que seja possível muitas vezes continuarmos a implementar projetos sem este enquadramento, porque ele é importante e é significativo, e dar-nos também instrumentos teóricos, metodológicos e éticos que nos ajudam a implementar estes projetos. Portanto, eles estão disponíveis. Eu tinha combinado com a professora Fernanda Salvaterra, posso disponibilizar este conjunto de informação a quem está interessado, no sentido de fazer esta divulgação, porque um dos pressupostos que a investigação nos diz há muito tempo é que não chega à sensibilidade dos adultos para a questão dos direitos, não chega só a sermos sensíveis. Precisamos ter conhecimento técnico, científico, académico, para também nos munirmos de um conjunto de informação importante para implementar processos. Portanto, eu posso deixar esta informação, não vou amassá-los com as recomendações, mas elas são importantes, tanto os comentários gerais como as recomendações. Bom, apesar, como eu disse há pouco, de nós parece que estamos a assistir a um retrocesso nos direitos das crianças, nomeadamente no que diz respeito aos direitos de participação em tempos pandémicos. A 27 de dezembro, se não me falha a memória, foi aprovado pelo Governo português a Estratégia Nacional para os Direitos das Crianças para o período 2021 e 2024. E é a primeira vez, se a memória não me falha ou o conhecimento não me falha, que é a primeira vez que nós temos um documento nacional nesta matéria. E um dos 5 pilares da Estratégia Nacional, eu não sei se é o segundo, se é o terceiro, mas penso que será o terceiro, um dos pilares desta estratégia é precisamente o promover o acesso à informação, à participação e à participação das crianças. Portanto, é nos 5 pilares que esta estratégia definiu. E o que é o terceiro? A participação das crianças está lá como algo importante a densificar na sociedade portuguesa. Portanto, há aqui uma esperança, uma luz de que seja possível que esta estratégia nacional envolva, com uma quantidade enorme de parceiros, obviamente, mas que também possamos todos nós, nos nossos serviços, contribuir para promover esta ideia de participação. Mas a sociologia do direito há muito que nos diz que as normas jurídicas não se transformam em práticas sociais. E, portanto, muitas vezes há uma disjunção, há um desequilíbrio, há um hiato entre aquilo que são políticas, discursos e práticas. Se, por um lado, a proclamação e defesa da importância dos direitos das crianças parece assumir do ponto de vista jurídico, ela está assumida, mas do ponto de vista cultural, social e simbólico, ela está assumida, nós continuamos a ver uma severa restrição nas condições sociais do usufruto dos direitos pelas crianças e, portanto, estamos muito longe de garantir aquilo que são os direitos plasmados na Convenção dos Direitos das Crianças. E quando nós ouvimos as crianças, elas são muito sensíveis à restrição dos seus direitos, mais do que às vezes os adultos queremos assumir. Eu trago aqui apenas 2 exemplos de investigação que se tem vindo a produzir nesta área. E o João tem clara consciência na frequência do 9º ano, que ninguém lhes pede opinião para fazer os documentos da escola, já está tudo feito quando chegamos em setembro, podemos dar sugestões, mas não vale a pena, não fazem nada à sua aparência. Portanto, eu penso que nós todos, enquanto cidadãos e cidadãs, temos que ficar bastante preocupados quando o João tem esta visão já tão pessimista daquilo que são processos democráticos no envolvimento de si, enquanto criança, na sua escola. Portanto, acho que há alguma coisa também teremos que fazer. Obviamente há projetos muito interessantes, mas estamos a falar numa dimensão, eu diria, com uma visibilidade social mediática mais significativa e robusta. A Mariana, no 2º ano, foi há pouco tempo esta entrevista realizada, e portanto há aqui processos que também nos instigam a pensar o que é que nós também, enquanto educadores, no termo geral da palavra, andamos a fazer, não é? Quando perguntamos, então, Inês, tu participas? Olha, quando a professora Inês me pergunta uma coisa do estudo do meio e eu tenho que responder, perguntou uma vez o que é que queríamos, respondi baloiços, que ela e os colegas queriam baloiços no recreio, e até fizemos uma carta para a caixa de sugestões, mas depois, mais uma vez, o que é que acontece? Não sei o que é que aconteceu com a minha carta e não puseram os baloiços, portanto ficou zangada das 2 formas.
Isto não é representativo de um todo, é óbvio que não, mas a investigação, não só feita em Portugal, mas noutros países, tem-nos vindo a alertar para estas questões. A participação tem que ter consequências. E as consequências não é fazer os baloiços, necessariamente, poderia ser. Mas a questão é, não há feedback às crianças dos processos. Portanto, a participação não implica processos ritualísticos e processos pontuais que depois nada têm consequências. E a consequência não é fazer, a consequência é explicar às crianças porque é que não foi feito. Porque senão eu pergunto para que é que serve a caixa de sugestões, não é? Portanto, as crianças são muito sensíveis às restrições da sua participação. Elas reconhecem a ausência, quando nós as ouvimos, da sua invisibilidade e afonia em questões de participação, nos vários contextos de vida, tanto no familiar como nos educativos, e mais ainda no espaço público, né? Ainda por cima Portugal tem esta dimensão. O professor Carlos Neto há muito que vem reclamando esta ideia, as crianças desapareceram do espaço público, não é? E, portanto, nós não vemos crianças na rua. Mas a verdade é que quando nós as questionamos na investigação, elas são muito mais sensíveis e reconhecem que não são ouvidas e não são tidas em consideração. E as formas de expressão e de participação implicam necessariamente considerar as crianças e os seus contextos. Não podemos continuar a utilizar muitas vezes modelos de participação transpostos de um contexto para outro sem considerarmos as características desses mesmos conceitos e das crianças. Portanto, para ir avançando, portanto, as crianças sabem muito mais sobre as questões relacionadas com a sua vida do que muitas vezes admitimos. Elas têm uma capacidade efetiva de transmitir uma visão das suas experiências, perspectivas, a partir de uma enorme variedade de linguagens. Portanto, caberá também ao adulto, na sua relação com as crianças, ter imaginação metodológica. Muitas vezes continuamos a replicar modelos adultos e processos adultos para o mundo das crianças. Isso não funciona, não é? São agentes ativos que influenciam o mundo que os rodeia e interagem com ele e são construtores de significado. E, portanto, esta é também um conjunto de pilares e de pressupostos da sociologia da infância e dos estudos da infância em geral relativamente à participação. Bom, eu não vou também amassá-los muito, mas há um património enorme, muito intenso, sobre propostas teóricas de participação das crianças. E às vezes é com alguma perplexidade que nós vemos iniciativas que não consideram aquilo que é este património, que já existe. Ele é extenso, nem sempre fácil de compreender, mas ele existe. E, portanto, há uma diversidade hoje de informação relativamente às questões da participação que me parece importante. Contraditórias entre si, muitas vezes, mas também temos que perceber o tempo histórico em que elas são produzidas. Uma das ideias que eu gostaria de deixar aqui também hoje é que há uma ambiguidade conceptual no que à participação diz respeito. Não só à participação, mas é disso que nós estamos aqui a conversar hoje. Ele é um conceito incerto, difuso e polissémico. Nem sempre nas equipas, quando acompanho projetos de intervenção ou projetos comunitários de intervenção comunitária na área da participação das crianças, muitas vezes estamos sentados técnicos à mesa, estamos todos a falar de participação, mas depois quando vamos perceber as concepções não estamos a falar todos no mesmo. E, portanto, é importante, como nos dizem estes autores, há uma ênfase muito excessiva na história do que é que fizemos, não é? Da explicitação do que é que fizemos, e não muita crítica porque é que fizemos isso, não é? E esta é uma dimensão que me parece importante quando falamos em participação, é voltar atrás, é perceber as concepções que nós temos enquanto adultos do que é participação e do conceito, e quais são as motivações subjacentes a porque é que fizemos isso, não é? Ou quais foram as implicações que este projeto teve na vida das crianças, na vida da coletividade. E, portanto, sem um quadro teórico, modelos ou como, os guias florescem, não é? Há um conjunto de manuais já com uma data de orientações para, mas nem sempre fica muito claro o que é que informou a construção desses processos. E, portanto, parece-me que essa também seria importante trazer. Bom, eu sei, professora Fernanda, que já vou muito adiantada na hora, mas pronto, eu também não sei o que é que as pessoas... Não, está dentro do tempo, tem o tempo ainda que quiser, disponível. Obrigada. Pronto, eu não sei qual é o grau de informação que as pessoas têm acerca destes modelos teóricos. Pronto, mas eu acho que era importante só fazermos rapidamente um mapeamento
de alguns modelos que existem, não era possível trazê-los todos. E trago o primeiro, do Roger Hart, porque o Roger Hart é, efetivamente, uma referência no que diz respeito à participação das crianças. Ele, digamos que foi dos primeiros, se não o primeiro, a falar de escada de participação com crianças. Portanto, este modelo do Roger Hart, que se chama mesmo escada de participação, é dos anos 90, e ele foi influenciado pela tipologia da Sherry Arnstein, de 1969, que também propôs um modelo de escada de participação para as crianças. O que é que me parece, com todas as críticas que o Roger Hart já sofreu e todas as críticas que se possa fazer à escada, sobretudo esta ideia de níveis, parece-me que esta é a grande crítica feita a este modelo, mas de qualquer forma o Roger Hart traz-nos uma ideia que me parece importante, é que ele identifica níveis de não participação, que são os 3 primeiros: a manipulação, a decoração e aquilo que é o tokenismo, que é uma participação simbólica. E isto parece-me que pode ser interessante para discussão em equipa, quando nós pensamos em dinâmicas e em projetos de participação, porque esta não participação é efetivamente um obstáculo à participação, como o Roger Hart diz. Porque quando nós obrigamos as crianças a participar, ou quando fazemos uma iniciativa e elas vão lá no final fazer algo, ou quando é apenas uma participação simbólica e não tem consequências efetivas nem na vida delas nem na vida dos outros, portanto o Roger Hart e muitos dos autores subsequentes que eu vou falar, todos reclamam esta ideia de que falar de participação implica necessariamente a partilha de decisões, a co-construção, e implica necessariamente a capacidade de ter influência em. E é disto que nós estamos a falar quando falamos em participação. Portanto, este é um modelo que espoleta, digamos assim, ou que é o mais conhecido, as questões da participação. Bom, temos muitos outros, eu depois, como vos digo, posso deixar estas referências. A Claire O'Kane traz-nos também a ideia que para haver participação tem que haver 4 ingredientes-chave. Ele tem que ser um processo contínuo, participação, segundo a Claire O'Kane, ela não pode ser pontual, ela tem que ser um processo contínuo das crianças ao longo de vários tempos e no processo em questões que lhes dizem respeito. Um outro ingrediente-chave é que tem que haver intercâmbio de informação e diálogo entre crianças e adultos. Lá, mais uma vez, este ingrediente máximo da co-construção entre adultos e crianças. Traz-nos um conceito importante, que é o conceito de poder. E, portanto, esta ideia que as crianças podem tanto modelar o processo como os resultados e que não são apenas objeto de intervenção dos adultos. E aquilo que eu conversei convosco até agora, esta ideia de que tem que haver reconhecimento efetivo por parte dos adultos, que a capacidade, a experiência e os interesses das crianças determinam a natureza da sua própria participação. Portanto, há aqui a ideia também de reconhecimento que é importante. A Garrison Lansdowne traz-nos outra ideia, que é a diferença entre processos. Poderá haver processos consultivos, em que as crianças participam. Há iniciativas em que as crianças podem ser consideradas sujeitos participantes quando são consultadas. Há projetos que são participativos quando elas efetivamente colaboram em todo o processo de participação, e defende que há outro tipo de participação que é liderada apenas e exclusivamente por crianças. Bom, é uma outra perspectiva. Desculpem, não tinha posto o nome. A Natália Fernandes, da Universidade do Minho, na sua tese de doutoramento, traz também no seu livro esta ideia de que há vários patamares de participação. Mobilizam-se as crianças, ou quando elas se tornam parceiras do nosso processo, ou quando elas assumem o protagonismo desse mesmo processo. Portanto, como veem, há modelos diversos Recentemente, tem meses, o handbook, e ele está disponível, mas eu também posso enviá-lo, do Conselho da Europa, o Handbook on Children's Participation. E, portanto, a Anne Crowley, a Kat Larkins e o nosso colega Luís Manel Pinto trazem também uma perspectiva de que há fases e que essas fases implicam necessariamente influência diferente das crianças em diferentes fases. E, portanto, também é uma proposta teórica interessante, trazem alguns exemplos, portanto, eu convido-vos mesmo a olharem para este handbook. Pronto, e trazem muito. Esta é uma leitura minha, atenção. Parece-me interessante esta proposta destes autores, também muito ligada à ideia de investigação-ação, pelo menos esta ideia de ciclo
formativo e de ciclo avaliativo relativamente às questões da participação das crianças. Na ideia de que como é que nós preparamos um plano de participação com elas, como é que nós as planificamos, como é que nós as envolvemos, como é que se identificam prioridades e assuntos, e estas prioridades e assuntos têm também de ser definidos com as crianças e não apenas pelo coletivo adulto. Como é que nós investigamos as concepções das crianças, como é que propomos essa ação, como é que seguimos essa ação e como é que voltamos outra vez ao processo. Portanto, muito a ideia da investigação-ação aqui inerente a este processo. Bom, o Barry Percy Smith também tem um Handbook in Children Participation, fala-nos em espaços de participação diversos, portanto, há vários espaços que são diferentes entre si. O Harry Shire fala-nos de caminhos de participação, o Alan Proud, o Simon e a Birkall em cadeias de participação. Bom, existem variadíssimos modelos. A chamada, se calhar, de atenção que eu faço é que muitas vezes ficamos algo surpreendidos quando é desconsiderado este património já existente de participação e que nos trazem já um conjunto de investigação produzida e a identificação já de um conjunto de obstáculos, portanto, que nos poderá ser úteis. Não é que nós não iremos cometer erros e haja problemas, claro que há sempre, mas o património histórico, cultural e, sobretudo, científico ajuda-nos a perceber o fenómeno de uma outra realidade. Bom, mas há também um conjunto de autores, como eu vos disse há pouco, fazem uma crítica a esta ideia, que é este livro, é a ideia de que, bom, como é que nós, qualquer dia, isto parece uma espécie de tirania, tudo se resolve e a participação das crianças é a panaceia de resolução para os seus problemas. Bom, não é isso que está aqui em causa. A questão que os autores levantam é que nós, quando falamos em participação, não podemos necessariamente deixar de pensar nas questões estruturais em que a participação ocorre, não é? As relações de poder, os sistemas de injustiça e opressão que vivemos nas sociedades contemporâneas e que há crianças que vivem nesses grupos que são mais oprimidos e mais excluídos. Depois, também, os autores trazem uma referência que me parece muito interessante, se calhar partilhar aqui convosco, que é, muitas vezes, assume-se o discurso da participação das crianças como técnica. E não se assume a participação como uma metodologia política de reconhecimento da capacidade das crianças e do seu reconhecimento como sujeito. Parece que, do ponto de vista da técnica ou da metodologia, nós seguimos aquele passo e aquilo está concluído. Bom, o discurso, pelo menos na qual eu defendo, é que a participação não é uma metodologia, a participação é um direito efetivo das crianças e, portanto, é uma metodologia do ponto de vista político e há uma outra forma de ver as crianças e a infância. Bom, há também depois um conjunto de autores que são muito críticos relativamente à Convenção dos Direitos da Criança e, portanto, por exemplo, trago-vos aqui o Matias Cordeiro Arce, que é um dos autores, entre muitos, que faz uma crítica aos próprios conceitos que a Convenção dos Direitos da Criança traz, nomeadamente, por exemplo, à questão da maturidade e da idade, como se elas fossem condições per si para haver ou não haver participação. Portanto, é um discurso que eu acho que é muito interessante, porque nos traz uma outra visão não tão consensual acerca da Convenção dos Direitos das Crianças. Bom, o que é que me parece interessante pensar? Eu trago apenas pressupostos, alguns, não é possível ter todos, também não sei todos, mas aquilo que fui tentando pensar da leitura que fui fazendo ao longo destes anos. Uma ideia que vos poderá parecer se calhar tonta mesmo, é a primeira, mas a verdade, ou pelo menos aquilo que tem sido a experiência da investigação, é pensar que os direitos de participação são apenas para algumas crianças e não para todas. Porque em função das suas características, ou porque são muito pequenas, como é que nós vamos falar de participação com crianças pequenas, ou crianças que tenham compromissos no seu desenvolvimento, também não é possível. Portanto, há muito o argumento, muitas vezes, que a participação não é possível porque só é para algumas e não para outras. Não. Os direitos são para todas as crianças, não são apenas para algumas. A participação é um meio e um fim. A participação, muitas vezes, também é um mecanismo que potencia a promoção de outros direitos, como é óbvio, mas ela também é um fim em si mesmo. Portanto, ela é simultaneamente um meio e um fim. Também que a participação pode ser feita considerando as crianças como seres individuais, mas também no seu coletivo, porque elas não vivem isoladas do todo social e as suas ações afetam todos os outros.
Esta também é um pressuposto das críticas que se faz à Convenção. Bom, não é só nos assuntos que lhe dizem respeito, em todos os assuntos que elas são parte integrante da sociedade. Nós não podemos é desconsiderar as suas características e os contextos sociais que elas têm, é óbvio. Mas é em todos os assuntos, não é só nos assuntos que lhes dizem respeito. Esta também é um processo que tem vindo a ser discutido, pelo menos do ponto de vista teórico e simbólico. E que o processo, um dos pressupostos também para a participação é que ele é um processo muito complexo, contrariamente muitas vezes, quer dizer, eu acho que é pacífica esta ideia, que não é um processo consensual, é um processo conflitual, porque sendo um processo relacional, há diferentes interesses, não é? Tanto entre crianças como entre crianças e adultos, e portanto é necessariamente um processo conflitual, e não teremos que certamente ter medo do conflito, porque ele implica necessariamente mudança social. Mas ele não é, a participação não visa o consenso. A participação visa ultrapassar, através da negociação, processos conflituais. É um processo multidimensional e multissituado. Portanto, diremos que estes são os pressupostos transversais a toda a investigação. Nas múltiplas dimensões de participação, chamar a atenção para a ausência de uma lista a seguir. Não há nenhum menu de participação e, portanto, muitas vezes andamos à procura, ou replicamos modelos, ou andamos à procura de um ideal de participação. Eu não creio que haja ideal de participação no quadro de uma democracia participativa. Há processos que tendentes a irmos concretizando essa mesma participação. Que terá que haver diferentes abordagens e diferentes estratégias e também que isto implica a importância do contexto onde é desenvolvido. Não é a mesma coisa que fazer na zona rural, na zona urbana, fazer com crianças de 3 anos, de 10 ou de 17, não é? Não é a mesma coisa. Portanto, temos que considerar este processo. Também trazer uma ideia que a Natália Fernandes também nos diz, que não há uma contradição, ou que os direitos de participação não contradizem os direitos, que os direitos de proteção não contradizem os direitos de participação. Há tensões entre eles, não é? E há tensões permanentes entre os direitos, mas que um não implica necessariamente a contradição do outro. Que a participação promove o empowerment e promove também aquilo que é o quadro de uma cidadania infantil, em que a dimensão política, mais uma vez, é considerada. Que a participação ela tem que ser voluntária e é um direito, não é uma obrigação e, portanto, mais uma vez voltamos à ideia da tirania da participação. Ela tem que ser necessariamente voluntária e ela não é autónoma. O que nós gostamos a dizer é que não é transferir a responsabilidade do coletivo adulto para o coletivo das crianças. Não é isso que se pretende. O objetivo é que haja co-construção e negociação. Para a participação ter significado, a investigação traz-nos algumas dimensões importantes para a discussão. Tem que haver necessariamente espaços-tempos para que a participação aconteça. E nós vivemos num mundo em que cada vez temos menos tempo. E, portanto, a participação necessariamente, não é? A lufa-lufa da vida cotidiana, como chama o José Machado Paz, o sociólogo, deixa-nos pouco tempo à participação, porque há sempre outros interesses e outros valores e outras metas a atingir. Mas a participação necessariamente implica espaços-tempos para. E às vezes, mais do que os espaços, a investigação, por exemplo, com crianças pequenas, o que nos diz é que o tempo é que é cerceador de processos de participação, porque há sempre outras coisas que têm que vir. São precisos recursos, não financeiros, mas recursos humanos e adultos que estejam disponíveis para ouvir as crianças, sobretudo em contexto em que nós temos muitas crianças, às vezes por sala, por exemplo. Implica mobilização e motivação dos adultos para o processo, quer dizer, também há muita investigação produzida, sobretudo no mundo anglo-saxónico, que nos diz que adultos que não estejam motivados e que não reconheçam os direitos efetivamente como importantes, processos normalmente não funcionam. Mais uma vez, a importância dos contextos, a caracterização dos participantes, o que é que se entende por voz e que estratégias metodológicas é que utilizamos para efetivamente, não é dar voz, que essa também é uma perspectiva muito adultocêntrica, mas é como é que nós reconhecemos as múltiplas vozes do ponto de vista metodológico, que recursos, que estratégias é que nós utilizamos para o efeito. Também considerar que a participação implica a multiplicidade de atores nos processos, adultos e crianças, e também implica as relações intrageracionais. Muitas vezes tendemos a ver a participação na relação adultos e crianças, mas também entre crianças é importante considerar as dimensões da participação, porque é também muitas vezes
nas suas culturas de paz, muitas vezes que esta participação também ocorre. E a participação, para ter significado, tem que ter influência. Tem que haver mudança, tem que haver capacidade de transformação, micro, macro, mas ela tem que ter influência, está bem? E que ela implica necessariamente aquilo que nós conversamos desde o início, imagens e concepções que nós temos acerca das crianças, da infância e da participação. Que implica co-construção e, sobretudo, mais uma vez, e reforçando esta ideia, ela tem que ser voluntária. E, portanto, esta ideia da manipulação, do tokenismo, a evitar ao máximo. Quais são? Já fui falando em algumas tensões e em alguns obstáculos à participação das crianças, queria só sistematizá-las. Bom, uma das questões importantes são os próprios conceitos que nós utilizamos. O que é que significa, e aí autores como o Matias Cordeiro Arce são muito críticos relativamente a alguns conceitos que a própria Convenção dos Direitos das Crianças, da criança tem, que é a questão, por exemplo, da maturidade, o que é que isto significa, não é? O que é que significa a maturidade das crianças em processos de participação? O que é que significa? Se a idade, per si, é uma tensão ou não, um obstáculo à participação. Uma outra tensão permanente também na sociedade portuguesa é a dificuldade de criação e implementação de estruturas formais de audição das vozes das crianças. Elas ocorrem muitas vezes apenas pontualmente ou muito espaçadas no tempo, sem muita consequência. E, portanto, diria, utilizando as palavras do Roger Hart, uma espécie de tokenismo que depois, efetivamente, não sei se aquilo depois se podemos considerar muitas das experiências como participação, porque as estruturas formais, muitas vezes elas não existem, elas são importantes que existam. Esta ideia de processos ritualísticos, não é? Que há pouco o João e a Inês nos falavam. Bom, estava lá a caixa de sugestões, dá a ideia que temos participação, mas depois nada acontece, e sobretudo não é também não só acontecer, é não ser devolvido às crianças o que é que foi feito com aquilo. Portanto, é um processo ritualístico, pouco ou nada tem a ver. Muitas vezes também, eu sei que isto é polémico e que pode suscitar, e ainda bem que possa suscitar debate, mas é nós dizermos simplesmente, bom, nós somos um espaço ou somos uma organização muito participativa porque temos assembleias de crianças. Bom, mas em que condições é feitas, o que é que acontece, como é que o processo ocorre, qual é o grau de influência que as crianças têm, pronto, tudo aquilo que nós temos vindo a conversar. Portanto, as relações de poder aqui é uma tensão permanente e as condições existentes aos criadas também tem que se perceber quais são. Uma tensão que a produção científica também tem alertado é para a ideia de aplicação de modelos e conceitos externos a contextos diferenciados. Portanto, há a ideia de que há um menu, né, pronto a aplicar, que muitas vezes pode ser transposto até de outros países, com realidades às vezes muito diferentes da nossa, e depois as coisas nem sempre correm bem, às vezes podem correr. Portanto, esta ideia do caráter fragmentário da participação, que não é um processo contínuo no tempo e no espaço, é uma tensão permanente para processos de participação. E o Woodhead traz-nos esta ideia também, que já fomos conversando, destas retóricas vazias da apologia constante à participação, mas depois na prática ela não acontece e, portanto, cria visões muito pessimistas, como a do João há pouco, que nada acontece. Portanto, uma pessoa que no nono ano, que tem uma vida toda ainda pela frente de estudos, já considera que os adultos não fazem nada, que é só aparência, eu acho que também diz-nos muito acerca de processos democráticos que vivemos. Obstáculos muitas vezes identificados, muitas vezes nos discursos, o medo de perder-se o controle, não é? Essa ideia do adulto perder o controle relativamente ao processo, eu acho que é legítimo também que os adultos tenham essas expectativas e essas crenças, mas participação não significa anarquia, obviamente. Há todo também um discurso, sobretudo vindo dos Estados Unidos, todo um conjunto de autores que são muito críticos relativamente aos direitos da criança, que dizem que falar de direitos de participação implica dar responsabilidades que não são apropriadas a crianças. E, portanto, há todo um conjunto, desculpem, de autores que fazem essa referência e, portanto, são muito críticos dos próprios direitos. Outra ideia é que as crianças já têm muitos direitos consagrados, depois lá vem o discurso da dicotomização entre direitos e deveres. Portanto, é um discurso também muito presente ainda, como se eles não fossem face da mesma moeda,
e que fosse uma coisa versus a outra. Ou que a infância tem que ser protegida e que a participação implica que eles se tornem pequenos parlamentares. Bom, depende do que é que estamos a falar e quais são as dinâmicas de participação. Outras pessoas falam da falta de tempo, dos recursos financeiros, da falta de confiança, da falta de competência para falar com as crianças. É verdade, nem sempre na própria formação dos técnicos, na nossa formação, seja inicial, seja contínua, nem todos tivemos oportunidade de nos falar em direitos das crianças. Não, dizia ontem, numa conferência, o professor Manuel Sarmento, numa aula, que achava incrível que na formação professores e de educadores não só se falassem direitos das crianças, mas é verdade, não há na formação nem inicial nem contínua, muitas vezes estes temas não são discutidos e, portanto, poderemos ter técnicos que trabalham com crianças sem nunca terem ouvido falar em direitos das crianças e, portanto, também têm legitimidade em dizer que têm dificuldade porque falar com as crianças não é a mesma coisa que falar com adultos, como é óbvio. Portanto, a questão da linguagem, a questão das próprias dinâmicas escolares institucionais, que também muitas vezes são contrárias às lógicas de participação, também nós não temos organizações assentes nessa lógica. Bom, outros autores também têm vindo a trazer esta ideia de que muitas vezes há uma pedagogização da participação, tendo em vista a aprendizagem de conteúdos, não é? A ideia da civilidade e do civismo e não tanto as questões do reconhecimento da política. Portanto, estão enunciados e já estão há muito tempo na literatura enunciados estes obstáculos, portanto parece-me interessante que nós possamos refletir também em grupo sobre eles. As considerações finais, que é o último ponto que, para irmos terminando a nossa conversa, há alguns desafios que eu gostava de deixar relativamente aos desafios que nós, enquanto coletivo adulto, temos para promover uma participação efetiva, ou plena, ou densa, ou robusta, como lhe queiram chamar. Portanto, a primeira começa por aquilo que o professor Manuel Sarmento traz, esta ideia de nós recusarmos este estatuto pré-cidadã, pré-agente, pré-pessoa à criança. Ela é efetivamente um sujeito com direitos, com ação, com vez, com voz e é um sujeito político. Portanto, passar da retórica à prática às vezes é mais difícil, mas é importante que nós recusemos necessariamente abordagens desta natureza. Um dos desafios que me parece também importante quando falamos de participação é o que é que nós fazemos durante o processo, quando implementamos ou dinamizamos processos participativos ou os queremos dinamizar, como é que fazemos a comunicação destes desejos às crianças e como é que as envolvemos no processo. Portanto, há aqui implícito uma dimensão ética. Portanto, os direitos de participação implicam necessariamente uma dimensão ética desse mesmo processo. Uma dimensão importante que a sociologia da infância também tem trazido é que o que as crianças dizem tem que ter impacto naquilo que acontece. Não chega só ouvir as crianças, escutar as crianças, ele é um processo importante, como é óbvio, mas para ser considerado participação, tem que haver impacto no que as crianças nos dizem. E não é para fazer tudo o que elas querem, mais uma vez, é no sentido de também lhes devolver a ideia de que aquilo que elas dizem tem importância, porque senão elas rapidamente ficam com a visão há pouco do João, que não vale a pena, porque se nada acontece aquilo que eu digo. Também temos que gerir as expectativas, tanto dos adultos como as crianças. Nós muitas vezes criamos ideais de participação, mas não há nenhum ideal de participação, não há nenhum mecanismo, não há nenhuma experiência que nós digamos que aquele é o ideal. Nós temos que ir construindo dinâmicas muito próprias, obviamente sustentadas num referencial teórico e todo este património de que eu vos apresentei brevemente, mas que isto implica também fazer esta gestão das expectativas, porque depois temos aquele ideal e não chegamos lá, já consideramos que aquilo não foi importante, que não vale a pena, está muito trabalho, bom, por aí adiante. Outra questão é nós fazermos processos reflexivos, constantes, contínuos, sobre algo, às vezes, esta tendência que muitas vezes nós temos, né, para processos de manipulação e tokenismo com as crianças, porque o tempo urge, porque é preciso apresentar resultados e muitas vezes lá vamos ultrapassando sem maldade, não é essa a dimensão da análise que eu gostaria de trazer, mas é muito fácil corrermos para estes processos de não participação, como o Roger Hart e outros colegas designaram.
Bom, outra questão também é a questão da representatividade das crianças. Quais são as crianças que efetivamente participam no projeto, porque é que as escolhemos, né? Nem sempre podemos trabalhar com todas, mas definir claramente quais são os critérios de inclusão e de exclusão e porque é que e que critérios são esses. E que representatividade é que a diversidade da infância tem depois nesta ideia, neste processo. Portanto, testemunhos das crianças não são necessariamente concretização do direito de audição e de participação. Um outro desafio é, eu não quero retirar importância, na investigação retira de toda importância a iniciativas pontuais, mas a participação temos que pensar necessariamente como é que se faz a sustentabilidade de processos participativos, porque o dia X ou o dia Y não é um discurso que alguns autores chamam do discurso da funcionalidade e o discurso da instrumentalidade. Comemorar o dia 1 de junho chega para falar de participação e direitos? Não necessariamente, não é? Portanto, não é este o discurso da funcionalidade nem da instrumentalidade, é processos que implicam tempo e que implicam necessariamente a sustentabilidade desses processos. Portanto, esta ideia de sustentabilidade também parece ser importante. Mais uma vez, a Gabriela Trevisan, na sua tese de doutoramento, traz-nos esta ideia que tem que ser criados espaços de mediação, porque muitas vezes os conflitos, ou entre crianças, ou entre adultos e crianças, precisa de encontrar estratégias também e dinâmicas que impliquem espaço em que há mediação entre os diversos participantes, e que é nesta mediação, neste compromisso e neste processo de co-construção que a participação se efetiva. E depois, não desconsiderar que nas micropolíticas também existe participação. E estas micropolíticas implica considerarmos que as crianças entre si, né, os diálogos intergeracionais, são também importantes e muitas vezes nós não os reconhecemos enquanto processos participativos, porque elas ocorrem entre crianças. Mas elas têm muita capacidade, imaginação e criatividade e é nestas alianças que as crianças fazem entre si, muitas vezes a participação também se efetiva. Às vezes ela é contrária àquilo que é o desejo da ordem institucional dos adultos, não é? Mas a verdade é que as crianças fazem alianças e fazem alianças muito cedo. Na creche nós vemos alianças entre as crianças e elas aliam-se para conquistar algo ou para contornar aquilo que os adultos querem, mas não desconsiderar que nas micropolíticas encontramos espaços de participação, porque encontramos. Finalmente, para mesmo ir terminando, portanto, esta ideia dos desafios potenciados, dispositivos e mecanismos de influência, portanto, mais uma vez trazer a ideia de que a participação implica necessariamente ter influência e combater uma baixa intencionalidade transformativa, ou seja, combater processos ritualísticos, pontuais, tokenistas de participação, mas que implica que haja uma intencionalidade transformativa, de grau, pode ser grau pequeno, grau maior, mais intensidade, menos intensidade, mas a participação implica esta intencionalidade. Implica uma ecologia dos saberes, como chama Boaventura de Sousa Santos, e conversarmos mais entre nós, né? Entre um diálogo mais interdisciplinar, e a ecologia dos saberes considera que todos temos importância, que os saberes são todos importantes, não é só o científico, não é só o académico, que o saber popular também é importante e que os saberes das crianças, obviamente, que é aquilo que estamos a discutir, é importante. Uma outra ideia que também já conversei convosco e que partilhei, que é necessariamente a importância da formação de técnicos. E a formação é fundamental para robustecer a análise, o pensamento e a ação sobre participação. E, portanto, ainda bem que estes webinars existem, mas era necessária mesmo esta identificação de técnicos que trabalham com crianças. Um desempenho ético, não há participação e não há direitos da criança ausentes de procedimentos eticamente situados e, portanto, a ética necessariamente é um pilar dos direitos das crianças. E uma ideia que também parece que esta é difícil e que os passos são lentos, mas é a legitimação institucional e social dos espaços de participação das crianças, ou seja, que haja um reconhecimento público que aqueles espaços são importantes, que o espaço público é um espaço das crianças, que as crianças não são hóspedes temporários das escolas, que elas são os seus habitantes e cidadãos.
cidadãs e, portanto, que têm que ter uma capacidade efetiva na sua transformação e nos assuntos que lhes dizem respeito, neste caso estamos a falar em contextos educativos. Portanto, eu diria que estes são imensos, são apenas alguns daquilo que a literatura também já nos vai trazendo. Bom, finalmente, já tinha dito, deixaria também como notas finais da minha conversa hoje, neste hora quase e meia. Precisamos efetivamente, e que estes processos que nós vivemos pandémicos e de agravamento das desigualdades e das exclusões sociais, eles têm que nos obrigar também a um olhar mais atento sobre a infância e as crianças. As crianças têm sido amplamente um dos grupos sociais mais atingidos por fatores como pobreza infantil, não é? Portanto, já temos dados científicos que dizem isso, e que a proteção e a provisão são necessariamente importantes de serem valorizadas sempre e ainda mais nestes processos, mas não podemos descurar também os direitos de participação e, portanto, a pergunta que eu vos deixei no início é se não estaremos a assistir a alguns retrocessos, o que é que nós podemos fazer para que eles não se efetivem. E, portanto, nós precisamos de pensar mesmo numa promoção efetiva dos direitos das crianças, todos os direitos, está bem? E, finalmente, dizer que a participação, se entendermos a participação como direito da criança e como direitos das crianças e da infância, ele é necessariamente um elemento estruturante, e finalizo como comecei. É um elemento estruturante das concepções contemporâneas de cidadania. Falar necessariamente de direitos de participação implica necessariamente falar de cidadania e implica necessariamente falar em democracia, porque nós teremos uma democracia de mais alta intensidade, como diz Boaventura de Sousa Santos, se nós incluirmos nessa democracia todos os grupos sociais, e todos os grupos sociais implica necessariamente incluir as crianças. E, portanto, eu diria que temos desafios muito grandes pela frente e nesta situação específica que estamos a viver atualmente. Portanto, agradeço a todos e a todas a vossa disponibilidade para estarem hoje aqui e muito obrigada, mais uma vez, pelo convite. Obrigada a nós, professora Catarina. Muito obrigada por esta belíssima conferência que nos deu uma nova perspectiva sobre as várias concepções, não é? A evolução delas de criança e da infância, e também das especificidades que integram este conceito do direito à participação. E estava aqui a associar a um estudo que nós fizemos aqui no IAC, em que já vi que apenas me situei no nível do processo consultivo das crianças, mas que o estudo foi o que pensam e o que sentem as famílias em isolamento social. E que, de facto, tinha uma parte que era responder pelos pais e outra pelas crianças. E foi interessante, por um lado, ver que isto criou muita curiosidade, e eu acho que foi por também termos dados realmente respostas das crianças, quer a nível dos mídias, quer da comunidade científica, e até agora, mais recentemente, até da política. E foi também interessante verificar que, de facto, os pais não são porta-vozes dos seus filhos, porque nós encontramos resultados diferentes sobre aquilo que os pais pensavam que os seus filhos se sentiam e a forma, efetivamente, como eles reportaram que se sentiam. E isso foi, de facto, muito, muito interessante. Mas o IAC tem uma grande tradição, não é, de trabalho ao nível da participação das crianças. Já temos connosco a doutora Dulce Rocha, a presidente do Instituto, e ela certamente irá um bocadinho falar sobre isso. Se calhar agora estava um bocadinho mais para o final, e nós temos aqui 5 questões, 4 questões no Questions and Answers, e se calhar ia lê-las para poder aqui iniciar um bocadinho de debate, e depois a doutora Dulce finalizava. Então, uma que temos é da Cláudia Caldeira, que nos diz que considera que estes paradigmas apresentados variam, se a professora Catarina considera que estes paradigmas variam de sociedade para sociedade. Ou seja, será que o direito à participação depende da sociedade em que a criança se insere? Uma outra questão era, enfim, é mais uma afirmação que acontece muitas vezes, é que as crianças não se sentem parte integral da escola. E depois temos uma questão do Luís Sobral, que é interessante, que gostaria de ver este tema abordado com foco nas crianças sujeitas a medidas de promoção e proteção, nomeadamente, mas não só, as que se encontram institucionalizadas.
creio que, apesar de haver diversos diplomas que lhes garantam o direito à audição e à participação nos decisões respeitantes à sua vida, tal na realidade não acontece. Em alguns casos até são ouvidas, mas apenas para ser registado e depois arquivado. Pronto, e são estas aqui, para já, estas as questões. Professora Catarina, não sei se quer fazer algum comentário. Sim, obrigada. Cumprimentar também a doutora Dulce. Muito gosto em vê-la. Muito bem. E agradecer as perguntas e as mensagens simpáticas também no bate-papo das pessoas. Muito obrigada pelos comentários. Bom, relativamente à Cláudia Caldeira, permita-me que a trate assim, quer dizer, nós não vemos as pessoas, mas a Cláudia levanta uma questão muito interessante e de difícil resposta, que é a tensão entre universalidade, não é? O direito da criança é um direito, o direito à participação é universal, a forma como ela se concretiza de sociedade para sociedade é que varia, como é óbvio, e mesmo dentro de cada sociedade ela varia em função das características e dos contextos, mas parece-me que nós não podemos dissociar esta ideia de um relativismo relativamente aos direitos. Eu acho perigoso. Eu creio que os direitos de participação os direitos em geral, são direitos universais. Eles concretizam-se de forma diferente em função de cada contexto. Relativamente aos paradigmas, se eles variam de sociedade para sociedade, aqueles que eu identifiquei, aqueles 4 paradigmas, penso que é isso que está a querer dizer, elas são, no fundo, aquilo que já são uma sistematização de muitos contextos, da investigação produzida em muitos contextos internacionais, eu diria ocidentais, sobretudo, e das sociedades contemporâneas ocidentais, mas os paradigmas não variam assim tanto. Há hoje dinâmicas que não são apenas à escala nacional, são escalas transnacionais. E há paradigmas, por exemplo, a ideia do controle, o paradigma do controle é um paradigma que é comum àquilo que hoje é a infância contemporânea. Portanto, dizer então, sistematizando, os paradigmas, eles são identificados como, digamos, instâncias teóricas ou pressupostos teóricos de meta-análise, elas podem variar em função, e variam em função do contexto nacional, local e das características dos participantes, mas os direitos eles são universais. E, portanto, eu tenho alguma relutância quando discuto a questão do relativismo relativamente aos direitos. Relativamente ao Luís, eu concordo com o Luís, quer dizer, eu acho que estamos muito longe ainda de garantir nos processos de promoção e proteção uma efetiva, e a doutora Dulce saberá melhor do que eu e poderá contrariar-me ou não, mas nós fizemos passos importantes. Eu acho que há conquistas importantes mesmo na formação de magistrados, formação de pessoas que trabalham no sistema nacional. Nós fizemos conquistas nessa matéria, mas eu concordo com o Luís, eu acho que estamos muito longe ainda de promover efetivamente o direito à audição das crianças, com todos estes obstáculos, e muitas vezes um dos principais obstáculos é a linguagem que nós utilizamos para as crianças. De qualquer forma, dizer que há experiências de alguns tribunais que têm feito um caminho muito interessante para ouvir as crianças, de equipas nas CPCJs que têm vindo a fazer um trabalho incrível na reformulação de espaço, na reformulação de dinâmicas para ouvir as crianças, mas Luís, caberá certamente a todos nós continuar a defender essa ideia de que as crianças precisam efetivamente ser ouvidas e que as condições têm que ser criadas para que isso não passe de um ritual e de um procedimento meramente burocrático ou administrativo. Eu tenho ainda aqui uma questão da Rádio Miúdos, que nos diz o seguinte: ainda bem que o mundo académico consegue teorizar aquilo que é a prática diária na atividade da Rádio Miúdos. E o que nos parece muito complicado implementar num coletivo em que participam diariamente adultos e crianças dos 8 aos 15 anos de idade. Mas é na sala de aula que nos apercebemos da incapacidade de adaptação da população docente à participação ativa das crianças. Será possível uma mudança de conceitos do ensino no que respeita aos processos de aprendizagem conjuntos? Em relação a esta questão. A Rádio Miúdos, essa é a pergunta do 1 milhão. Eu concordo plenamente também com o que diz, quer dizer, eu continuo a achar incrível, utilizando as palavras do professor Manuel Sarmento, mas quer dizer, nós que estamos na formação de professores e de educadores, nós estamos muito distantes ainda desta realidade, não é? Estamos mesmo muito distantes.
E é preciso também que haja uma mudança não só de cima para baixo, e que haja orientações de cima para baixo, mas também tem que haver mudanças de baixo para cima, e muitas vezes é nessas mudanças de baixo para cima que elas efetivamente se acontecem. Eu acho que depois é que tem que ser a articulação entre aquilo que são orientações do próprio Ministério, das instâncias ministeriais, e aquilo que é, depois, práticas dos professores e dos educadores, professoras e educadoras. Mas eu concordo inteiramente com essa ideia de que é necessária a formação, é necessário repensar metodologias. Isto implica necessariamente também repensar o número de crianças por sala, implica repensar quando é criado um perfil de alunos, o que é que isso implica nas dinâmicas das escolas, por exemplo, que perfil de aluno é que nós estamos a pensar ou a querer criar e a educar. E precisamos de repensar dinâmicas participativas na escola, mas isso implica necessariamente um trabalho de formação contínua, na formação contínua e depois na formação inicial e na formação contínua. Eu sei que não lhe respondo à questão, mas essa é a pergunta do milhão mesmo. Mas concordo quando diz que estamos muito longe de concretizar e que os adultos muitas vezes são os obstáculos a essa efetiva participação. Há bons exemplos. Eles são muito localizados, mas nós temos escolas em Portugal e dinâmicas de professores e de educadores muito interessantes do ponto de vista da dinâmica participativa, sobretudo quando as crianças são mais pequenas, é curioso. O sítio, se calhar, onde nós encontramos dimensões de participação criativas, imaginativas e inovadoras, continua a ser na educação de infância. Não deixa de ser interessante desse ponto de vista, apesar de depois considerarmos que as crianças pequenas às vezes são aquelas que são menos capazes. Mas à medida que vamos evoluindo nos ciclos de ensino, há todo um conjunto da pressão do currículo, da pressão das metas, que torna difícil o processo participativo. Mas essa é algo que nós temos também que contrariar, certamente. Pronto, mas obrigada pela pergunta. Doutora Dulce Rocha, tem que ligar o som. Já está. Pois eu peço imensa desculpa, mas estive noutra reunião, como creio que a Fernanda explicou, com o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Manuel Grilo, e às tantas disse, olha, tenham paciência, mas eu agora tenho de sair, tenho pelo menos de cumprimentar muito e felicitar a doutora Catarina Tomás pela sua palestra. Ainda ouvi um bocadinho, já ouvi falar sobre o direito de participação uma vez em Braga, gostei imenso, e tenho a certeza que foi pelas reações do bate-papo, já sei que foi muito bom. E também agradecer muito à doutora Fernanda Salvaterra por a ter convidado, porque não é só a convidada, é também quem tem a ideia de convidar, que merecem felicitações. Acho que é sempre enriquecedor termos connosco pessoas que pensam, pessoas que têm pensamento crítico e reflexão sobre estas matérias. E o direito de participação é talvez aquele que tem sido mais difícil de concretizar. Enfim, temos todos lutado, estamos quase a chegar ao mês da prevenção dos maus tratos. Os maus tratos têm sido uma preocupação muito grande, a luta contra a violência, pelo menos nos países europeus e por esse mundo fora. Tem havido uma grande evolução, apesar de não se ter ainda conseguido. Parece que a estrutura da sociedade não está a conseguir combater eficazmente a violência contra as mulheres e as crianças, principalmente a violência interpessoal, que a Organização Mundial de Saúde considera que é o mais grave problema de saúde pública. Agora, claro, com o vírus não sei como é que estaremos, provavelmente passou para segundo plano, mas o que é certo é que é ainda uma pandemia, a grande pandemia do século XX e do século XXI, enfim. Mas o direito de participação das crianças, há sempre aquela tendência para desvalorizar a opinião das crianças, não é? As nossas normas de vários códigos, principalmente o Código Civil, quando lhe chama incapaz, está a desvalorizar, não é? Porque as crianças são capazes de tantas coisas, e basta pensarmos
na grande Malala e na Greta Thunberg, para vermos como elas conseguiram mobilizar tantas crianças. A Malala primeiro através do seu blog, mas depois, claro, foi mais conhecida depois quando ela começou o blog e ainda tinha 9 anos, ainda não tinha completado os 10. Foi só por volta dos 11 que a BBC conheceu o blog e começou a divulgá-lo, mas claro, foi mais conhecida depois quando houve a tentativa de homicídio, não é? Mas como a palavra tem um valor extraordinário, ela descobriu o valor da palavra, não é? E participou na vida da sua comunidade através da palavra, e queria chamar a educação como um elemento fundamental para o desenvolvimento, principalmente das meninas que não tinham acesso à educação no Paquistão. Claro que estas coisas não são por acaso. O pai dela era professor e o pai dela tinha uma cadeia de escolas e, portanto, era natural que, enfim, como ele disse, como é que conseguiu ter uma filha assim? Porque lhe dei asas, não é? Como ele costuma dizer. Portanto, a participação é isso, é facilitar que as crianças abram as suas asas, sejam autónomas, e de facto não temos conseguido ainda destruir essa ideia errada de que as crianças são incapazes. Continuamos a ter essa frase mais que infeliz, acho que é humilhante dizer isso. Elas têm capacidades extraordinárias desde que nascem, quase, não é? Quer dizer, estão naquela atitude contemplativa a escutar, e depois parece que dão aquele salto maravilhoso. Realmente nós temos capacidades extraordinárias de desenvolvimento, não é? E realmente é continuarmos agarrados a ideias antigas, a ideias que o conhecimento não que o conhecimento não permite neste momento, não é? Porque o cérebro desenvolveu-se, aqueles milhões de sinapses que se verificam, que tornam as crianças capazes de tanta coisa. E depois a Greta Thunberg conseguiu juntar por esse mundo fora, nas greves climáticas estudantis, juntar tanta gente para chamar a atenção para que o planeta estava em muitos sítios a morrer, não é? E nós vemos agora a Austrália cheia de cheias, e outro dia vimos-a cheia de fogos, e os animais, aqueles os maravilhosos cangurus e os maravilhosos koalas a serem trucidados e queimados. Quer dizer, a juventude tem um poder extraordinário e as crianças também, não é? Nós não temos essa consideração ainda formada. É por isso que muitas vezes nos processos, quer nos processos de promoção e proteção, também nos processos judiciais, às vezes ouvem-se as crianças de uma forma, de uma forma, como é que eu agora tenho que dizer a tautologia, não é? É tudo muito formalidade, é muito uma formal, não é? A lei obriga, fica bem ouvir, vamos ouvir. Mas depois fazem o contrário do que a criança deseja. Querem, desvalorizam, desconsideram a opinião da criança, e tivemos há pouco tempo conhecimento de uma situação em que duas meninas de 15 e 17 anos que expressaram a sua opinião e o tribunal decidiu em sentido contrário. Portanto, estão a ver, realmente há espaços de liberdade e de participação, muitas vezes na educação de infância, mas depois, curiosamente, há tantos paradoxos. Aliás, o Manuel Sarmento falava muito nos paradoxos associados à infância, não é? E realmente à medida que a criança vai crescendo, a sua opinião vai pesando menos de vez em quando, erradamente. Nós, de facto, no IAC temos valorizado muito esse direito, temos a nossa rede juvenil Crescer Juntos, que
realmente nós vemos evoluir, alguns deles conheci-os muito pequeninos e agora faziam de filhos e agora nos nossos vídeos já fazem de pais, é tão engraçado e realmente se nós os motivarmos, vemos que há uma evolução extraordinária. Eu a alguns até digo, estes tipos vão ser políticos, já sabem falar tão bem. Portanto, se as nossas instituições, as organizações não governamentais estimularem a liberdade de expressão, estimularem a opinião, eles são capazes de manifestar as suas reflexões de uma forma muito interessante. E isso é bom porque envolver as crianças no seu próprio projeto de vida é algo que é muito rico. Ajuda os adultos a decidir. E nós temos de combater esta adultocracia, porque isto é qualquer coisa de perverso também, não é? Claro que o PAN veio dizer como é que é, quer dizer, os animais também fazem parte do mundo, não é? Nós também temos de os respeitar. E nós temos esta missão de dizer a criança é um ser autónomo, um sujeito de direitos, mas temos de o mostrar todos os dias, não podemos proclamar isto e depois fazer o contrário na prática cotidiana, não é? Por isso, vozes como a da professora Catarina Tomás são muito importantes para que realmente haja uma consciencialização da importância da palavra da criança para que não apenas o desenvolvimento integral delas se realize, como é um dever constitucional, mas para que a sociedade seja integradora, para que haja realmente uma sociedade mais rica com a evolução participativa de todas as opiniões dos seres humanos, não é? Eu lembro-me que o Dr. Laborino Lúcio, antes da Convenção sobre os Direitos da Criança, havia a declaração, a famosa declaração, que eu gosto tanto, eu gosto imenso da declaração. E ele dizia, pois, mas a Declaração Universal já tem lá as crianças, assim, tudo, mas já está reconhecido que as crianças têm de ter direitos especiais, específicos, porque senão não são cumpridos e tal. Bem, depois veio, ele depois rendeu-se completamente à Convenção, obviamente. Mas o IAC nasceu no tempo da Declaração, não é? O IAC nasceu com a Declaração. E ainda hoje a doutora Manuela fala daquele direito de brincar maravilhoso, que a Declaração a declaração fala mesmo no direito de brincar, ao passo que a Convenção fala mais nos tempos livres e tal. Nós é que vamos para ali para brincar, nós é que fazemos uma interpretação extensiva, porque é sempre mais fácil fazer declarações proclamatórias, nós também sabemos. Quando se trata da Convenção, como depois há a obrigação de cumprir as normas dos tratados, há países que saem das salas, há países que não assinam, mas enfim, na Convenção sobre os Direitos da Criança conseguiu-se algum consenso e atualmente é dos tratados mais, é o tratado mais participado, mais assinado, mas não é cumprido. Nós sabemos que nos países em guerra não é cumprido, não é? Nós sabemos que continua a haver pena capital, não apenas para os adultos, mas também para as crianças, não é? Portanto, os julgamentos justos existem onde há democracia, onde não há democracia é muito difícil dizer que houve. Olha o que aconteceu agora com... Hoje soube-se que até o presidente Lula teve uma grande vitória, porque se entendeu que o juiz Moro foi parcial, não é? Que o Supremo Tribunal Federal veio dizer que o julgamento todo o processo, que não foi um processo equitativo, que não foi um processo justo, e por 3 votos contra 2, foi decidido que o juiz Moro tinha sido parcial, não tinha respeitado o direito de defesa, etc. Portanto, tudo isto é um mundo em evolução.
não é? Nós, ainda bem que evoluímos, não ainda tínhamos a escravatura permitida, porque a proibida ainda a temos, não é? Como sabem, o tráfico de crianças na República Democrática do Congo continua a existir, não é? Bem, nós sabemos que temos ainda de lutar muito, mas no nosso país, que enfim, continua a parecer-nos que é um jardim à beira-mar plantada, apesar das secas, cada vez é menos jardim, temos que ter cuidado. Mas o que é certo é que temos essa grande preocupação. As organizações não governamentais, o mundo académico, os especialistas têm muitas vezes feito notar que o direito à participação é para ser cumprido. É também há um outro direito, que é o direito à recuperação psicológica, que também é difícil de cumprir. Por vezes retiram-se as crianças de um ambiente hostil, mas depois depositam-se e não são acompanhadas devidamente. Nós sabemos ainda isso. E a doutora Fernanda Salvaterra, que é psicóloga, sabe isso bem. Enfim, nós temos de lutar por todos os direitos. Às vezes dizem, esta compartimentação também não é saudável. Pois é, mas também não sabemos outra forma de desenvolvimento. Nós às vezes temos de compartimentar para conseguir progressos. E neste aspecto da participação, é uma luta sem tréguas. As crianças merecem dar a sua opinião. As crianças sabem ter a sua opinião. As crianças sentem e sabem expressar-se. Aos 9 anos, então não sei, então nós não nos lembramos, quando estávamos na 4ª classe, meu Deus, eu já tenho 67 anos e lembro-me, quando fui para o liceu, eu sabia expressar-me lindamente, mesmo na primária eu sabia perfeitamente expressar-me, mas qual é a ideia? Mas... sei, eu lembro-me, eu tinha um irmão mais novo, 7 anos, e eu ensinava-lhe coisas. Quando fui para o liceu, eu gostava de ensinar o francês que estava a aprender. Depois, quando fui para o inglês, quer dizer, nós temos capacidades extraordinárias aos 9, 10 anos. Quanto mais aos 15 e aos 17, meu Deus. Aos 16 pode ser condenado. Aos 16 pode-se casar. Então e não se pode dar uma opinião válida. Não se respeita a opinião da criança. Meu Deus, isto é uma desconsideração inaceitável. Inaceitável. Por isso, vozes como as da doutora Catarina Tomás são cada vez mais necessárias. Eu diria, são imprescindíveis. E, mais uma vez, lhe quero agradecer muito ter estado connosco. Sei que houve 160 participantes, agora já estão menos, porque eu não sou tão... Enfim, não tenho essa capacidade tão grande de motivação, mas ainda se aguentam alguns. Agora, é muito importante que não desanime. Bem-haja pela sua luta, o direito à participação é fundamental, fundamental. As crianças precisam de ter voz. Muito obrigada e mais uma vez felicito a Fernanda Salvaterra por esta sessão. Nós este ano temos apostado, e já o ano passado, mas este ano estamos ainda a fazer mais força na formação interna. É absolutamente essencial que os profissionais das organizações não governamentais saibam cada vez mais. É muito importante que estejam munidos, estejam preparados para ajudar, porque se nós não tivermos, se o conhecimento é qualquer coisa de extraordinário, não é? Se o conhecimento não for espalhado, principalmente nos profissionais que lidam com os problemas, não os sabemos resolver. Portanto, as nossas respostas serão cada vez mais justas se houver uma melhor preparação. Por isso, obrigada a vocês duas principalmente e obrigada a toda a equipa que esteve por trás deste webinar. Obrigada a todos. Obrigada, não sei, professora Fernanda, posso? Obrigada, doutora Dulce. É sempre bom revê-la, também uma palavra de apreço e estima muito grande. Obrigada pelas palavras generosas e
E obrigado ao IAC, não é? Por estes anos imensos de luta pelos direitos das crianças em Portugal, de um trabalho que eu sei que é difícil, é denso, mas é uma referência em Portugal e, portanto, muito obrigada a nós também por esta possibilidade de articulação que sempre temos, portas abertas com o IAC e, portanto, e aprendemos imenso. Muito obrigada, doutora Dulce. Não são palavras vãs, é mesmo sentido. E agradecer a todas à professora Fernanda Salvaterra pela amabilidade, a gentileza no convite e a todas as pessoas que estiveram aqui estoicamente este tempo todo, e obrigada, e também pelos comentários que fui lendo, obrigada também por fazerem a diferença nos contextos e por estarem aqui, porque também se interessam por estas questões e têm vontade de fazer a mudança. Portanto, muito obrigada também a todos e a todas. Pronto, então terminamos assim. Muito obrigada a todos os presentes e muito em especial, muito obrigada à professora doutora Catarina Tomás. Então, bom dia para todos.